e a questão do método de pesquisa, que eu acho que é uma discussão que vem sendo feita aqui no grupo, né, nesse semestre e em outros, que de alguma maneira eu também consigo contribuir um pouco com a minha experiência. Então, esse artigo, ele é um recorte, né, da dissertação, da minha dissertação de mestrado, que foi produzida sobre a minha autoria, mas pela participação junta com o Marcos, com o Felipe, com o Alessandro e com todos os estudantes da escola. Então, o objetivo dessa pesquisa foi perceber e identificar possíveis efeitos do currículo cultural em ação sobre as práticas corporais e sobre seus representantes. Esses processos de ressignificação, né? Que está diretamente relacionado às representações culturais. Tem uma característica muito interessante do currículo cultural que a gente não pode deixar de lado, dentre outras, que pelo que eu entendo, né, pelo que eu já acessei dos estudos, né, de currículos de educação física, eu acho que esse é o único que lida de uma forma mais propositiva com a relação com os praticantes das práticas corporais, diferente dos outros currículos. E isso daí é muito interessante porque a minha dissertação em si, ela tem uma característica minha, né, que não é só minha, mas de muitas pessoas do grupo, que é de levantar algumas trincheiras, influenciado basicamente pelos estudos, principalmente do Tomás Tadeu, daquele livro, né, Documentos de Identidade, que ele coloca alguns pingos nos is. A dissertação em si, ela também tem essa preocupação. Então, em algum momento lá, eu vou falando, olha, tem as noções de sociedade, tem os currículos de educação física, então, para esses currículos de educação física, né, dialogam mais com essa noção de sociedade, e eu percebi, até no momento da defesa da banca, que isso incomoda bastante pessoas, principalmente alguns pesquisadores que defendem aquela ideia de que pode tudo, né, que para se chegar a um único caminho, pode se apropriar de diversas possibilidades, mas de alguma maneira a gente se posiciona dizendo que cada currículo ele está marcado e tem uma relação com uma noção de sociedade e um determinado sujeito que se quer contribuir para se formar. E aí eu chamo esse texto para conversar. Então, lá no momento da dissertação, quando eu vou discutir a questão da representação, eu achei esse texto da Maria Lúcia Ortmann, que o nome do texto é o uso do termo representação na educação em ciências e nos estudos culturais, e ela vai fazer uma discussão bem bacana, né? Já em alguns momentos, os colegas do grupo destacaram aqui que há inúmeras definições sobre representação, e nesse texto específico, a autora escolhe 3, que para ela, de alguma maneira, os dois são bem hegemônicos. Ela vai se posicionar perante isso, ela não faz uma discussão muito densa, né, até por conta que é um artigo, e aí ela vai sinalizar a possibilidade de uma outra ideia de representação. Então, o que ela vai falando? Que geralmente apresenta um tratamento bem frouxo da sua utilização, como a gente já viu, né? A gente já discutiu vários momentos a discussão sobre a questão do multiculturalismo. Quando a gente fala, a gente vê as pessoas também dizendo multiculturalismo e tal, e tem várias vertentes do multiculturalismo. Então, quando se fala de representação, também tem várias vertentes, e esse trabalho ele se posiciona, sempre quando eu vou escrever, eu falo sobre representação cultural. Então, a autora ela destaca que o conceito ele vem sendo apropriado e empregado com diferentes significados, isso daí é um problema, né? Os estudos sobre representação têm uma relação com a cognição e, geralmente, tende-se a fazer uma descrição do pensamento, que não foi o objetivo dessa pesquisa, né?
Então, existe uma gama imensa de definição do conceito, e no texto ela destaca essas três possibilidades: representação social, que é uma discussão que vem muito mais da psicologia social, do Moscovici, e ele vai dizer, ela, né, no caso, no diálogo com ele, que a verbalização das compreensões do indivíduo sobre o meio e o mundo é usada para entender o comportamento social. E aí, nesse sentido, devem ser estudadas articulando elementos afetivos, sociais e mentais para intervir no comportamento. Então, é uma das características dos pesquisadores, quando se apropriam dessa ideia de representação social, é se apropriar disso. Já a questão da representação mental, ela tem uma característica muito mais de diálogo que a autora chama de intra, né? Então tem a ver com o modo como os sujeitos processam a informação. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas tem muito a ver também com a questão do significante. É uma discussão que fica muito mais na questão do cérebro e tal, da maneira como vem pensando as coisas. Então, a primeira tem um caráter mais exterior, entre o psicológico e o social. E a segunda tem um caráter mais interno, né? E aí a autora vai falar o seguinte, que trabalhar com qualquer uma dessas vertentes tem um caráter bem interpretativo, né? Porque você vai estudar o cérebro, né? A gente sabe que estudar o cérebro é sempre uma questão de deduzir as coisas como acontecem, mas é uma possibilidade. E ela vem falando, já vem sinalizando sobre a possibilidade de trabalhar com a representação cultural, que tem mais um caráter construcionista. Então, nesse processo da questão da representação cultural, é a linguagem que funciona como um sistema de representação. E aí, para nós, era muito estranho a gente chegar assim, né, em vários momentos do grupo e falar e ouvir os colegas falarem assim, olha, principalmente eu vi o Mário, né, e outros colegas falando bastante assim, mas o que é isso? Aí mostrava, por exemplo, um copo. Ah, isso daqui não é nada. Como assim não é nada? É um copo, então é um copo, né? E aí a gente ficava fritando a mente para entender todo essa política, né, do pós-estruturalismo e de como isso daí funcionava. E a necessidade da gente chamar isso, dialogando com o currículo cultural. Então, no momento que eu estava participando desses processos todos, no grupo de pesquisa, nos cursos do que a gente participava, nos textos que a gente lia, nas conversas com os colegas, a gente vai, de alguma maneira, tentando trazer isso para a teoria e para discutir isso, né, com o currículo cultural em ação. Então, quando a gente dá sentido às coisas, os significados são partilhados, aí é uma bola, né? Mas quando a gente tenta definir e escapa, quando a gente tenta definir, aí escapa e não é nada, porque a definição cai sempre numa cadeia infinita de outras definições, né? Então dá para começar a perceber essa discussão feita com os professores quando eu for fazer a pesquisa dentro da escola, né? Então, quando os sentidos são compartilhados, tem uma característica que é o poder, que vai operar nesse sentido, né? E o problema é que, às vezes, alguns signos eles sofrem um processo de inferiorização. Então, mais para frente, quando eu vou discutir a questão do método, uma coisa que ficou muito forte é que os relatos de experiência, as tematizações que eu acompanhei, os professores eles se incomodaram bastante com as significações quando elas inferiorizavam o grupo cultural e a prática corporal. Então, essa pesquisa né, começou a olhar essas questões. E ainda a gente não fez pesquisa olhando como os professores eles significam, eles fazem um tratamento pedagógico quando os estudantes significam outras coisas, né? E aí, nesse processo de inferiorização, tende a jogar as coisas para a margem, né?
E o saber de outros grupos culturais, um dos processos que ocorrem para que aconteça isso é a questão da citacionalidade. Então, o conceito de representação cultural, ele está muito marcado pelos estudos pós-pluralistas, pelo trabalho do Jacques Derrida, né, pelas contribuições do Foucault, de alguns autores desse sentido. E o que acontece é que nos currículos de educação física, o tratamento dado às representações também são diferentes. Embora ainda eu, Marquinhos, não tenha acessado nenhum estudo que analise os currículos de educação física a partir, né, dessa ideia de representação, eu acho que muitos nem lidam com essa problemática, né? Mas mesmo assim, não lidando, ainda tem uma noção de representação que está em ação ali, seja ela social, mental. E no currículo cultural, a noção de representação que a gente se apoia é a noção de representação cultural. E aí, para esses autores, por exemplo, Stuart Hall, vai dizer o seguinte, que a representação é traço, né? E assume um caráter escorregadio que molda conforme o contexto e as circunstâncias históricas, né? Então, o significado é sempre adiado pela diferença, né, e está sempre em disputa, sempre sendo negociado para ressoar em novas situações. E foi bacana perceber que os professores que eu acompanhei tinham uma representação diferente sobre o comportamento dos estudantes. Embora isso não seja um objetivo da pesquisa, né, os professores eles não se preocupavam com essa noção de idade, né? E eles também não estavam preocupados se a criança, se o estudante ele tinha deficiência ou não, se ele ia fazer a prática corporal ou não. Então, esses dois professores que eu acompanhei junto comigo, porque eu também não tenho essa preocupação, eles não estavam preocupados com isso. Isso também tem uma relação direta com a representação que a gente tem sobre a maneira como os estudantes acessam o conhecimento, a maneira como eles lidam com a escola, né, com os saberes que a gente está trabalhando dentro da escola, com o comportamento, né? E outra coisa, que os significados também são colocados em circulação pelos meios de comunicação de massa e pelas diferentes instituições como a escola, né? Só que nessas instituições, a representação e a linguagem atuam no governo das condutas. Essa semana aconteceu uma problemática aí num programa de televisão falando sobre a questão, né, do cabelo e tal. E aí a gente vai percebendo como isso daí é muito latente na sociedade, né? Houve um processo, né? Houve uma verbalização de uma pessoa, e aí, em determinado momento, ela acabou sendo meio que, né, chamada atenção e tal, acabou saindo do programa, e eu duvido para vocês que se aparecer essa problemática, essas discussões de novo lá, se alguém vai reproduzir algumas coisas. Então, quando se fala na questão da linguagem, na questão da representação, tem uma característica muito forte que é no governo das condutas das pessoas, né? E também, como eu anunciei lá no começo, né, o currículo cultural tem uma política muito forte com a questão dos representantes. A gente vem discutindo bastante a questão, né, da maneira como a gente vai lidando com as vivências corporais, né, com as práticas corporais, mas a gente não pode deixar de pontuar e de fazer pesquisa quando a gente esse desdobramento que o currículo cultural permite no ensino da educação física, né? Então, eu acho que aqui, se alguém quiser completar ou falar alguma coisa sobre o conceito de representação, também pode ir falando, mas eu acho que é isso, Marcos. Tudo bem? Tudo bem, Marquinhos. Vamos adiante. E aí, no segundo momento, eu quero falar sobre a questão da minha pesquisa. Eu, particularmente, não tive nenhum problema sobre a questão da pesquisa, né? Marcos me deixou muito tranquilo para me apropriar da bricolagem, e para quem não sabe, a bricolagem é um modo de investigação, né, multimetodológico,
Então, você pode, enquanto pesquisador, se apropriar de vários métodos, né, e dialogar com eles de acordo com as coisas que vão acontecendo no cotidiano. E aí a minha pesquisa, ela foi talhada dessa maneira, né? Então, eu estava trabalhando numa escola de ensino fundamental na época e já estava há 5 anos lá. E quando eu começo a minha pesquisa, eu me aproprio da etnografia, que aí os autores vão chamar de etnografia, porque eu estou fazendo uma pesquisa e estou descrevendo a minha própria prática. E tem várias características quando um pesquisador se apropria disso, que é o seu tempo no local que você trabalha. Então, não é uma etnografia, né, nos moldes que os autores anunciam, mesmo porque você está imerso naquele círculo de cultura e você já se apropria de vários códigos que outras pessoas que não estão ali não conseguem entender. E aí eu vou fazendo a pesquisa, num determinado momento vou conversando com o Marcos e aí a gente faz a gente se apropria constrói um questionário junto e vai entrevistando os estudantes. E como eu nunca tinha feito pesquisa com esse campo teórico, né? Porque uma coisa é as ciências humanas fazendo a pesquisa e outra coisa é você se apropriando de um método e trazendo para dentro da escola, né? E aí eu fui estranhando a maneira como a gente estava construindo as perguntas, de alguma maneira a gente quer saber certas coisas, então a gente vai cutucando os estudantes para escutar certas coisas e aí a gente vai lá e anota e tal. E eu estava me estranhando bastante nesse momento. Acontece que eu pedi remoção da escola e fui estudar numa educação de jovens e adultos. Quando eu cheguei nessa escola, então, eu acompanhei, eu registrei uma tematização de circo na escola, na MF que eu trabalhei, na MF Dom Pedro I. E aí, quando eu cheguei no CIEJA, eu também começo a me apropriar e fazer a pesquisa também, e eu acompanho, e eu descrevo duas tematizações, uma de capoeira e uma outra de maracatu. E paralelo a isso, conversando com o Marcos e percebendo o momento que eu tinha de aprender nessa condição, né, de pesquisador, a gente define a necessidade e a possibilidade de acompanhar mais 2 colegas, mais 2 professores. E aí a gente define o Felipe Quaresma e o Alessandro Marques Cruz, que infelizmente não está aqui, né, mas é um outro amigo que eu tenho muito carinho. E aí a gente vai nesse processo descrevendo a pesquisa. Então eu ia para a escola, descrevia os meus trabalhos e acompanhava no período da tarde, 2 vezes por semana, o Felipe e 2 vezes por semana o Alê. E aí quando a gente vai finalizando as tematizações que eu acompanhei, uma tematização de cada professor, a gente se apropria da análise cultural e diante daquele registro que a gente tinha das tematizações, a gente começa a olhar e fazer análise. Não, eu faço análise a partir dos procedimentos didáticos, que foi uma escolha que eu não havia pensado antes, mas aí eu sento com o Marcos, né, sempre dialogando com ele deixando a gente bem à vontade, a gente percebe que os professores eles estavam fazendo coisas bem interessantes durante toda a tematização. Porque antes eu achava que os deslocamentos discursivos eles eram característicos de um momento da tematização. E quando a gente vai para a pesquisa, eu começo a perceber um outro movimento. Então, nas considerações, o que eu destaco?
né, que há deslocamento discursivo desde o início da tematização. Muito bacana que os professores, eles, ao anunciar uma prática corporal, então, por exemplo, o Felipe falou para os estudantes assim, vamos estudar o futebol. E aí ele traz um vídeo. Quando ele traz um vídeo, parecia que os estudantes estavam esperando assim, um vídeo de futebol de campo ou um vídeo de futsal, e ele traz um vídeo das crianças jogando futebol no meio da rua, né? O Alessandro também, de determinado, já inicia os trabalhos sobre luta, já trazendo mulheres lutando, né, outros corpos praticando essa prática corporal, vivenciando essa prática corporal. Então, os professores, eles não partiam, né, de uma ideia hegemônica dessas práticas corporais. Isso daí ia causando estranhamento nos estudantes, que eles iam falando as coisas, né? A vivência corporal, ela produz significados, então a todo momento os alunos vão falando isso. Olha, a prática corporal é isso. Olha, professor, eu acessei esse vídeo aqui, então, de alguma maneira, é isso. Essa prática é isso. Olha, o circo, ao conversar com os representantes da prática corporal, achava que eles eram bandidos, né? Eu ficava com medo deles lá no semáforo, mas aí conversando com eles eu vi que ele é um cara bem legal, que ele trabalha, que ele estuda. Então, nesse processo, as práticas corporais também significam e são significados. E elas sempre têm esse caráter de representar, que representam alguma coisa e, ao mesmo tempo, elas são representadas. Tá? E aí, outros efeitos identificados na pesquisa. Todos os textos produzem significações, né? Quando você vai, o professor vai numa sala de informática buscar informação, quando ele lê um texto, né, de um livro que fala sobre o futebol, quando a gente leva os estudantes a terem contato com os representantes do maracatu, quando os alunos têm contato com os circenses com um outro tipo de roupa, né? Então vão produzindo diferentes significações sobre as práticas corporais e sobre os representantes. E a democratização do poder, embora não seja o objetivo, a gente começa a perceber uma coisa muito interessante. Porque como a gente trabalha com essa ideia de poder, que é uma ideia bem inspirada num pensamento Foucaultiano, o poder ele passa pelas pessoas. E na sala de aula, você percebe como os professores eles começam a potencializar outros corpos e esses corpos começam assim a tomar força dentro do espaço da escola, da aula de educação física, coisas que em outros momentos eles narram que eles eram inferiorizados, ficavam na deles. Então, as meninas que participavam da aula do Felipe, cara, era uma coisa linda de ver, porque elas se posicionavam de uma maneira de questionamento sobre aquilo que os estudantes falavam, sobre a maneira como os alunos organizavam as aulas, e elas falavam, não, não vai ser assim, a gente vai jogar, o direito do espaço é nosso, vocês não mandam aqui. Então, há um efeito, né, que aí precisam de mais pesquisas, sobre esses corpos. Ainda mais as pessoas que estão pesquisando a questão de gênero, eu não sei se outros colegas já perceberam isso, mas outros corpos, né, as meninas, né, quando estão nas nossas aulas, não, eles grudam na gente de uma determinada maneira, eles vão achando que aquele espaço é um espaço deles também. Né? Problematização e desconstrução também são realizadas por outros autores do currículo, então não é realizada apenas pelo professor. Durante uma saída pedagógica, quando a gente vai no museu, quando a gente assiste um vídeo, quando a gente entrevista, né, os representantes, eles também fazem esse processo, e esse processo tem efeitos transitórios, mas eles também produzem significações. A carta da professora Elaine, né, quando eu já fui questionado em algum momento assim da pesquisa, e a gente sempre tem esse processo, né, de falar assim, pô, mas eu estou indo para pesquisar aquilo que eu já sei, né?
E aconteceu uma das coisas mais bonitas que tem na minha pesquisa, que foi essa professora Elaine, que é uma colega que trabalhou comigo no CIEJA, e quando eu cheguei para fazer a tematização da capoeira, ela aceitou porque ela era nova na instituição e eu já estava trabalhando lá, e nós fizemos uma parceria, mas ela tinha muitos preconceitos com os representantes e com a capoeira. E ela não me falou nada, ela foi sempre solidária, ela sempre ajudou os trabalhos, sempre conversou com os alunos, e aí no final ela me escreve uma carta, dizendo, num determinado momento do trabalho, a gente entrevista os capoeiristas e ela convida o cunhado dela, e ela tinha muito preconceito com o cunhado dela, porque ela falava assim, pô, o cara tá namorando a minha irmã, eu não sei se isso é futuro para ela, eu não sei como é que eles vão viver, como é que eles vão fazer para lidar com as contas, o cara sempre está saindo para fazer curso para lá, curso para cá, e o capoeirista, quando foi narrando a experiência, que ele perguntou, quanto que ganha um capoeirista num curso? Dependendo do curso, de 1 hora, R$ 3.000, R$ 5.000, dependendo do grupo, como é que é a transição dele, né, nos espaços. Então, ela, de alguma maneira, ela foi tendo uma abertura referente à capoeira em si, porque ela também tinha muitos preconceitos, e referente também ao praticante, que no caso foi o cunhado dela. E esse processo de hibridização, ele também desloca para a margem. Tá? Por que eu vou dizendo isso? Porque toda a construção da dissertação, ela também, foi que nem eu disse lá, ela está marcada sempre por colocar alguns pingos nos is. Então eu vou construindo os capítulos sempre nesse processo de falar assim, olha, é isso, é aquilo. Eu e o Marcos, a gente tem um outro artigo publicado que vai falando sobre esses processos de diferenciação do currículo cultural, né, que não é a mesma coisa dos outros currículos, de colocar em ação os outros currículos de educação física. E aqui, né, vale a pena destacar que a gente não está falando de melhor ou pior, a gente está falando de políticas, né, de maneiras de ver o mundo, de maneiras de viver e de maneiras de lidar com a sociedade. Então, basicamente, eu termino aqui, Marcos. E aí, Felipe, quer falar alguma coisa? Fica à vontade também.